Olá, aqui é a Laura e hoje nós vamos falar um pouco sobre a dor e o uso de opioides. Mas afinal, o que é a dor? Se vamos falar em termos técnicos, a dor ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a dano tecidual, potencial ou real, ou descrita em termos que sugerem tal dano. Muitos anos atrás, nosso amigo Aristóteles a descrevia como uma experiência oposta ao prazer. Mais tarde, os Descartes, além do penso logo existo, nos disse também que as vias nervosas específicas conduziriam a dor até o cérebro. Mas afinal, quem é que percebe essa dor em primeiro lugar? São os nossos receptores, neurônios sensoriais com um alto limiar que, após o estímulo doloso, sofrem uma despolarização, passando então adiante a informação de: opa, tem alguma coisa errada aqui. São superabundantes na pele, na face muscular e nas superfícies articulares. Porém, não se encontram muitos deles nos órgãos internos. O quão rápido essa informação vai chegar até nosso cérebro vai depender do axônio desse neurônio primário. Se ele for altamente mielinizado, as fibras A-alfa e A-beta, a dor será rápida e intensa. E quanto menos mielinizada, mais lentamente e mais prolongada a resposta dolorosa será. Até a fibra C, que não possui nenhuma mielina e tem um diâmetro bem pequeno. Esse neurônio, então, vai fazer sinapse com o neurônio secundário, que envia essa informação para o corno dorsal da medula espinhal. E daí vem a resposta reflexa de retirar o membro afetado. Como, por exemplo, quando a gente coloca a mão no lugar que está muito quente, a gente tira bem rapidinho. Daí em diante é um efeito dominó. Essa informação segue para o tálamo, de lá vai para o sistema nervoso central, e em específico no córtex sensorial. E lá essa informação vai ser processada e vai enviar um estímulo dizendo: olha, isso aí está doendo. E o que gera essa dor? Essa dor pode ser estimulada por um estímulo mecânico. Quem nunca pisou em um prego ou numas tarraxinhas, não é mesmo? Pode ser um estímulo térmico, se as temperaturas forem acima de 42 graus Celsius ou abaixo de 16. E pode também ser estimuladas por agentes químicos, como um pH muito baixo, por exemplo, um ácido. Por que falar sobre dor, porém? Tem tanta coisa boa para falar? Bom, a gente sofre ela por uma razão, não é mesmo? Só que, embora ela seja essencial para a nossa sobrevivência, tem uma grande parcela da população que sofre com ela constantemente. Cerca de 15 a 20% da população sofre dor aguda, porém de 25 a 30% sofre dor crônica, a razão pelo qual o uso de opioides se tornou tão comum nas últimas décadas. Quando a ciência percebeu que os novos medicamentos eram seguros, por volta dos anos 1950, começamos a olhar para a dor como desnecessária. Essa é uma citação direta do livro A História da Dor, da Oração aos Analgésicos, da professora Joanna Burke. E realmente a dor ela se tornou algo com a qual a gente poderia facilmente descartar com os remédios certos. E os impactos que ela causa na nossa vida e nas atividades de vida diária poderiam ser diminuídas ou até mesmo eliminadas. Aproveitando isso, por volta dos anos 80, 90, a indústria farmacêutica investiu fortemente na comercialização de opioides, e o número de prescrições por seu uso analgésico teve um aumento significativo. Porém, também aumentou o número de casos de dependência desses opioides, razão pela qual hoje sua utilização é muito controlada. Mas afinal, o que são os opioides? Eles são super antigos, existem registros deles desde os sumérios. Seu nome significa suco, pois vem do ópio, uma substância leitosa que vem da papoula. Essa florzinha bonitinha ali do lado. Porém, quando ela ainda está verde. Mais para frente, em 1805, surgiu, ou no caso foi isolada, a morfina, uma das muitas drogas derivadas do ópio. Com o desenvolvimento da farmacologia, foi possível o desenvolvimento então de mais opioides, alguns derivados diretamente do ópio e outros puramente sintéticos. Inclusive, é por isso que alguns filmes e séries com características medievais fazem citações à papoula com seu efeito analgésico e sedativo, mas isso é só a critério de curiosidade. Além desses, podem ter também outros efeitos como euforia, constipação, náuseas, vômitos, depressão respiratória e, enfim, a dependência, o qual iremos falar um pouquinho mais no final. Os opioides que vêm direto do ópio são os mais comuns, a morfina e a codeína. Já os que vêm indiretamente deles, os semissintéticos, é a heroína, a oxicodona, a hidromorfona e temos também os totalmente sintéticos, ou seja, os seres humanos, vendo a grande função analgésica deles, deu um jeito de criar em laboratório
que é a metadona, o fentanil, a meperidina e o tramadol, por exemplo. Mas como é que eles produzem tal efeito? Para falarmos dos efeitos, precisamos falar dos receptores. São receptores moleculares que normalmente se ligam aos peptídeos opioides endógenos, que antigamente eram conhecidos como endorfinas, mas hoje nós sabemos que além das endorfinas temos também as dinorfinas e as encefalinas. Existem vários tipos de receptores opioides, como o kappa, o delta, porém o mais importante quando se fala de opioides exógenos, ou seja, que não são do próprio corpo, são os receptores Mi. E o que esses receptores fazem exatamente? Eles são receptores de neurônio, e sua função é principalmente no sistema nervoso central, em específico a função analgésica. Suas ações são inibir o disparo da fibra nociceptiva, fechando os canais de cálcio e voltagem dependente no neurônio primário, e inibindo o envio da informação dolorosa para o sistema nervoso central, através de uma hiperpolarização do neurônio secundário lá na medula espinhal, e através do estímulo à via descendente inibitória da dor. Além, é claro, de uma capacidade de alterar a percepção da dor, pois eles também estão presentes no sistema límbico. Vou falar então um pouquinho sobre os fármacos que eu citei anteriormente e as suas funções. O primeiro, a morfina, ela é super conhecida e é preferencialmente aplicada de forma parenteral, o que causa uma liberação intensa de histamina. É claro que essa liberação ela tem efeitos negativos, causando, por exemplo, um ataque de asma em alguém que já tem predisposição. Porém, ela também tem um efeito positivo, que é ela ajuda a diminuir a pré-carga cardíaca, o que é extremamente positivo se alguém está descompensado, por exemplo. Um fato dela muito positivo também é que ela é muito hidrossolúvel, então ela entra mais lentamente na corrente sanguínea e aquele efeito de euforia dela é mais fraco. A codeína ela é utilizada muitas vezes associada a outros analgésicos, apresentando então um efeito sinérgico. Ela também é utilizada como antitussígeno. Um exemplo de utilização sinérgica é, por exemplo, a codeína e o paracetamol. Já o tramadol, ele é um agonista fraco, então ele tem efeitos colaterais também fracos. Porém, ele é importante porque estimula a liberação da serotonina e diminui a recaptação da noradrenalina. E sendo assim, atua nas vias da modulação da dor, aquelas vias inibitórias. Já a meperidina, ela foi o primeiro opioide sintético produzido. Porém, ela é pouco utilizada atualmente porque causa muita dependência e ela tem uma toxicidade muito alta. O opioide mais potente que existe é o fentanil. Ele chega a ser 100 vezes mais potente que a morfina, além de ser extremamente lipossolúvel. Então, o que acontece é que ele entra no corpo muito rápido, porém ele também tem uma duração curta e tem uma boa segurança cardiovascular. Só que ele tem um risco altíssimo de depressão respiratória, por isso ele normalmente é utilizado apenas em contexto cirúrgico, que é um ambiente controlado em que realmente qualquer efeito colateral pode ser rapidamente revertido. A heroína, ela é justamente o oposto. Por quê? Ela é extremamente lipossolúvel também e ela entra muito rápido na circulação. Mas o que acontece? Quando ela chega no corpo, ela se transforma em morfina. E lembra o que a gente falou da morfina lá no início? Que a morfina ela libera muita histamina. Então, além dela liberar muita histamina e causar uma série de problemas, ela também causa uma sensação muito forte de euforia, porque entra tudo de uma vez só. E a heroína, ela tem uma potência de até 2 a 4 vezes mais forte do que quando a morfina é aplicada diretamente. Então, por isso que ela é muito forte e causa dependência. Então, agora eu vou até abrir um parênteses aqui para falar da dependência, porque existem alguns fatores muito importantes aqui. Um deles é a tolerância. O uso contínuo deles pode gerar uma diminuição do número dos receptores opioides disponíveis. Então, para ter o mesmo efeito que se tinha antes, é preciso aumentar a dose cada vez mais, o que leva a uma dependência, tanto física quanto psicológica, que, aliás, são diferentes. A dependência física ela acontece porque o corpo se adaptou aos opioides e passou a depender deles para atingir a homeostasia do corpo. No momento que eles são retirados, os opioides endógenos, aquelas endorfinas, elas não dão conta de produzir a mesma resposta.
Então, a abstinência, ela possui efeitos opostos ao que os opioides causam. Então, são eles a dor, a agitação, disforia, cólica e diarreia. Então, nesses casos, o que é utilizado para reverter isso? É utilizada a metadona. A metadona também é um opioide, mas ela é utilizada para aliviar os sintomas dessa crise de abstinência. Porém, é claro que o uso exacerbado dos opioides leva a uma intoxicação, o que a gente conhece como overdose. Então, o que acontece nessa intoxicação? Acontece os efeitos que eles normalmente causam, porém de forma exacerbada. Então, analgesia, sedação, a euforia, tudo em grande quantidade, mas o que realmente preocupa é o quê? É a depressão respiratória. Então, nesse caso, a droga que vem para ajudar a gente é a naloxona. Ela é um antagonista dos receptores Mi e consegue inverter esse quadro de intoxicação e evitar que a pessoa venha a falecer por depressão respiratória. Porém, além de toda a parte física, as pessoas dependentes de drogas normalmente lutam com problemas de saúde mental e acabam fazendo uso de opioides justamente por causa dos seus efeitos emocionais, aliviando os efeitos da depressão, da ansiedade, efeitos que também podem vir da dor, pois uma pessoa que sente dor constantemente muitas vezes não consegue realizar as atividades que costumava realizar, muitas vezes acaba se isolando. Então, além de todos os efeitos fisiológicos, todos os efeitos físicos, acaba tendo uma carga emocional muito forte ao redor disso, algo que é extremamente importante que nós fisioterapeutas tenhamos esse olhar, porque não basta a gente tratar a dor do paciente, não basta a gente tratar a funcionalidade do paciente, se esse paciente ele tem uma carga emocional junto.